Com esse livro, eu pude ter certeza da versatilidade que a escrita da Colleen Hoover tem. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre Verity, o livro mais recente da Colleen Hoover publicado no Brasil, e é um thriller. Mas antes de falar sobre qualquer coisa do livro, deixa eu te contar sobre o que é a história. Nós temos uma personagem que se chama Lowen Ashley e ela é uma escritora que na verdade está passando por momentos difíceis financeiramente. Ela realmente está na pindaíba e acabou de perder a mãe, então tem muita coisa acontecendo ali na vida dela. E certo dia ela tem uma reunião para um possível contrato, ela não sabe quem é, com quem é, enfim, ela simplesmente vai com o agente dela e chegando lá ela descobre que Verity, uma autora extremamente aclamada, sofreu um acidente e não vai conseguir terminar a sua série de livros. E esse acidente, ele não foi divulgado exatamente como aconteceu ou a gravidade da coisa toda. Os fãs da Verity estão achando que ela está bem, tá tranquila, só vai precisar de ajuda ali de uma coautora para finalizar esses 3 livros e tudo vai ficar bem. E nessa reunião, a Lowen é convidada para escrever os 3 últimos livros ali da série da Verity e obviamente ela vai ganhar ali uma quantidade de dinheiro bem considerável, e o marido da Verity estava participando dessa reunião toda, do trâmite junto com a editora, convida a Lowen para ficar alguns dias na casa da família, para ela visitar ali o escritório da Verity, ver se ela tem alguma ideia para os próximos livros, olhar ali o material que ela tem, o computador, enfim. E nessa busca dela, ao longo dos dias, ela acaba encontrando uma autobiografia. Tan, tan, tan! E logo de cara eu vou dizer que eu li esse livro em questão de horas. Primeiro porque eu tenho me apaixonado muito pela escrita da Colleen Hoover, ela consegue te envolver nas histórias de uma forma sem igual, e com esse livro não foi diferente. E segundo, porque ela estrutura essa história de uma forma que você não consegue largar, até porque nós temos a história do livro acontecendo e a autobiografia que a Lowen vai lendo, e isso vai sendo intercalado, e a partir do momento que você tem conhecimento dessa autobiografia, ela começa a te revelar coisas que você fica de cara. Real, oficial. E particularmente eu acho que essa história é o que é porque a Colleen Hoover, além dela revelar algumas coisas, soltando migalhas ao longo das páginas sobre aquilo que está acontecendo, ela também vai revelando aos poucos as características dos personagens, seus medos, seus anseios, e isso faz com que a história seja o que ela é, sobre pessoas. E a gente tem aqui um livro que é um thriller psicológico, ou seja, vai sim ser perturbador em muitos momentos, vai sim ter uma atmosfera tensa, o que é muito bizarro e assustador em muitos momentos também. E eu acho que um dos maiores motivos para esse livro ter a classificação etária que ele tem, que é para maiores de 18 anos, é porque nós temos a autobiografia. E na autobiografia nós temos muitas cenas que são descritas com muitos detalhes. Detalhes até demais. E assim, eu não tenho o costume de ler livros que tenham cenas de sexo, mas esse livro tem muitas cenas de sexo, sim. E quando eu comecei a ler, eu percebia que não era uma coisa esquisita quando você lê ali a hora do sexo, o que tá acontecendo, o que as pessoas estão fazendo. Não é algo estranho de você ler. Na verdade, quando eu li essas cenas de sexo, eu ficava, parabéns, vocês estão de parabéns, porque a Colleen Hoover, ela consegue descrever essas cenas de uma forma tão natural, tão visual, que chega a ser assustador. O que eu acho que me fez amar muito Verity é porque nós temos uma história sendo contada, e junto dessa história nós temos uma outra perspectiva que é da autobiografia. E ao longo da leitura, nós, leitores, vamos colocando as nossas próprias dúvidas no que está acontecendo nessa história. Então, não é apenas um livro narrado pela própria Colleen Hoover. A gente também vai colocando nossos pensamentos ali, nós vamos construindo a nossa própria narrativa em cima daquilo que está acontecendo. Eu não sei se isso faz sentido, mas foi o que eu senti ao ler essa história, sabe? Eu acho que um exemplo muito claro disso que eu acabei de te falar é a própria Lowen, a nossa personagem principal. Ela acaba indo pra casa dessa família, uma família que ela não conhece, nunca viu. Ela acaba se sentindo atraída pelo Jeremy, o marido da Verity, porque ele é um homem bondoso, porque ele cuida daquela esposa acamada, e a partir do momento que a Lowen encontra a autobiografia da Verity, ela começa a moldar o caráter dessas pessoas, a forma como ela vê essas pessoas. Então é bem interessante como ela acaba imaginando o casamento deles, o sexo deles, o relacionamento deles em si. E uma coisa interessante que eu senti é que no início do livro você ainda sentia assim alguns passarinhos cantando, talvez, algo colorido, mas a partir do momento que a Lowen encontra a autobiografia,
uma atmosfera super tensa toma conta da história de uma forma bizarra. Apesar desse livro ser um thriller, a gente tem uma história que vai falar sobre sexo, sobre maternidade, sobre o lado podre do ser humano e especialmente também como uma história muito bem amarrada, muito bem conectada pode ser algo incrível. E esse livro mostra exatamente isso. Eu acho que um dos pontos altos dessa história foi a construção das cenas. Em muitos momentos eu achava que eu estava dentro daquela casa junto com a Lowen, porque às vezes ela ouvia um barulho, ela via uma luz acesa que não deveria estar acesa e eu sentia medo junto. Então a construção dessas cenas eram tão envolventes e tão impactantes que eu me sentia dentro da história também. Você tem ideia disso? Uma curiosidade bem bacana é que a própria Colleen Hoover chama essa história de história indie, porque ela é bem diferente daquilo que ela costuma escrever, apesar da gente ter a questão ali de diferentes perspectivas que a gente tem nas histórias dela presente nesse livro também. E o mais interessante é a forma como ela trabalha as palavras, as reviravoltas estão ali presentes sim, até porque quando eu cheguei no final do livro, eu pensei, bom, eu entendi o que aconteceu, porém, eu continuei lendo e aí você fica, meu Deus do céu, como é que a pessoa pensou nisso? Então você vai chegando no final da leitura, você talvez vai ali arregalando seus olhos e ficando ainda mais impactado com a genialidade da Colleen Hoover, sim. Existem alguns detalhes ao longo da história que não são spoiler, que eu escolhi não falar pra você porque eu acho que dessa forma a história vai ser mais interessante, mais envolvente, até porque a Colleen Hoover, ela vai deixando um rastro de migalhas pra que você desconfie até da sua própria sombra. Então se você nunca leu thriller e gosta muito de Colleen Hoover, eu acho que é um momento ótimo para você ler esse livro. Se você gosta muito de thriller e nunca leu nada da Colleen Hoover, eu acho que é uma ótima oportunidade de você conhecer a escrita dela, porque eu particularmente acho genial. E se você estiver procurando uma história que te tire da ressaca, que te surpreenda, que te prenda, esse livro é perfeito para você. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já leu Verity, se você gostou, o que você mais gostou dessa história. Se você ainda não leu, me conta aqui nos comentários o que mais te atraiu pra ler essa história, por que você ficou curioso ou curiosa, que eu quero muito saber. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar conversando sobre livros, deixa seu joinha porque ajuda muito e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!